Beleza. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ok. Então, essa é a nossa última lição em Jó, né? Vamos fechar ela. E antes de começar, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu vou tentar fazer várias perguntas, espero que vocês respondam durante a lição. Eu mudei um pouquinho aqui o que a revista sugeriu, porque eu não sabia como abordar dessa forma. Mas, assim, se eu estivesse sendo inconveniente ou inadequada de alguma forma, de que maneira vocês tentariam me avisar, me fazer saber isso? Só para começar aqui. Vocês têm alguma maneira específica com que vocês fazem isso? É difícil essa pergunta, né? Tipo, inconveniente como, assim? Conversar com você sobre... eu não tava pensando de uma forma muito específica, assim, que a revista tava falando. Talvez uma coisa assim que não fosse necessariamente errado, mas não. Fica da forma não generalizada que eu falei. Eu não sei se eu conversaria assim logo de primeira, sabe? Porque eu só converso se for uma pessoa que eu tenho intimidade, tipo. Agora, se é uma pessoa, sei lá, que eu não tenho muita intimidade, aí eu, fazer o quê, né? Por exemplo, se for aquele atendente de loja ou caixa de supermercado mal educado, sei lá, talvez você só vai ver aquela pessoa uma vez na vida. Então você não vai fazer muito, você vai só relevar, sim. Mas se você tem alguma proximidade, se você se considera amigo daquela pessoa, aí compensa você sentar e conversar sobre aquilo que está acontecendo, né? Se for algum parente, você só sai de perto. Mas é verdade essas coisas que vocês falaram, mas seja, não sei, talvez já tiveram a experiência assim de conversar com uma pessoa e sei lá, às vezes você direto tentar apontar assim o negócio e a pessoa não entender. Em alguns momentos, quando as pessoas fazem certas coisas, é interessante que a gente tente fazer elas mesmas perceberem, né? O que elas estão fazendo ali de errado ou inadequado, sei lá, inconveniente, alguma coisa assim. Não necessariamente simplesmente jogar o fato ali, porque ela vai primeiro pensar no orgulho dela, ficar chateada e nem vai considerar aquilo que você falou, né? Então, às vezes é interessante a gente questionar a pessoa para que ela mesma perceba o que ela está fazendo de errado, talvez. E eu só perguntei isso aqui porque a gente vai ver aqui uma série de perguntas que Deus vai estar fazendo a Jó nessa lição, né? Então, antes, vocês podem abrir, né, no livro de Jó aí, se vocês quiserem dar uma folheada, para ver quem é que estava falando antes, né? Quem estava falando e quem vai estar falando agora, que é a partir do capítulo 38. E daí eu gostaria que a gente estivesse recapitulando também, né? Porque foram várias lições nesse livro, para vocês estarem falando, né? O que vocês viram até agora, o que vocês aprenderam. Por favor, falem. Alguém aprendeu algo? Posso falar então? Eu vou falar mais ou menos o que eu entendi, né? Meio que um resuminho até agora. Tinha lá Jó, Tals, com a sua família, de boas, com bastante riqueza, né? Deus falou: Olha, Satanás, olha que cara bacana que eu tenho aqui, né? Aí Satanás falou: Ah, é? Então tira as riquezas dele para ver se ele não te amaldiçoa. Deus falou: Não, então, beleza, então, bora ver, então, bora ver. Aí, beleza, tirou as riquezas, e até mesmo os próprios filhos, né? Essa é uma parte bem triste. E aí, Jó, tudo bem, mano. Vamos continuar louvando a Deus, tal, porque ele me deu tudo que eu tenho e ele pode tirar tudo que eu tenho. Aí, né, Satanás falou: Ah, então agora tira a saúde dele. Vamos ver se ele não te amaldiçoa e morre depois. Aí, beleza, Deus
tal, fez ele ficar com uma doença maior ruim. Aí Jó já começou a ficar meio assim, né? Mas ainda não falou nada contra Deus. Aí chegou os amigos, né? Que no inicialmente até que se demonstraram amigos bons, né? Ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio com Jó, né? Mas aí depois eles começaram a conversar e eles tinham essa ideia ruim na cabeça que se você é um homem bom, se você é um homem íntegro, você não vai ser injustiçado por Deus, você só vai acontecer coisas boas com você. E a gente sabe que não é exatamente isso. Aí foi rolando a conversa entre eles. Você ia continuar? Não, acho que é Não, né? isso mesmo. Ah, tá. E depois de todo esse sofrimento, né, que Jó tá passando, a gente viu também, né, que ele questiona, ele não amaldiçoa Deus, mas ele questiona, né? Por quê, sabe? Por que o Senhor tá fazendo isso, sabe? Questiona, de certa forma, a bondade de Deus, mas ele não amaldiçoa Deus. A gente vê isso sendo bastante enfatizado. E a gente vê que tem vários, assim, meio que diálogos, monólogos, assim, tipo, o capítulo de Jó respondendo, daí vem os amigos, tudo mais. Até o momento são essas coisas. E Jó também questionando a Deus. Deixa eu ver o que a Rafa falou. Acho que até aqui o que mais me chamou a atenção foi a dependência que Jó tinha de Deus e como o relacionamento com ele era a única esperança. Sim, apesar de tudo que ele estava sofrendo, ele não. Ele continuou sendo íntegro, né? Então, isso é verdade. Mesmo com as sugestões, por exemplo, da mulher dele e tudo mais, ele permaneceu ali. E no decorrer de todos esses capítulos, a gente vê que Deus permanece em silêncio, né? Então, tem várias pessoas falando, mas Deus ainda não tinha se pronunciado. Agora a gente vai ver lá no capítulo 38, vocês podem estar abrindo lá, que agora Deus vai falar. Oi, o que aconteceu aqui? Agora Deus vai falar. Então, sim, gente. Como. Sim, gente. Eu vou pedir para. Deixa eu ver. Para o Vinícius, tá lendo Jó 38, do 1 a 3. Pode ser? Posso ler? Pode. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se com um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Obrigada. Então, aí no seu já tá numa versão que explica, né? Que na RA fala assim, depois os lombos como homem. Aqui na sua fala, prepara-te, né? Então, olha, prepara-te como homem, porque é coisa séria. E a gente vai ver, assim, muitos questionamentos. E a gente não vai estar lendo tudo, porque é bastante coisa, né? A gente vai pegar algumas partes, mas se vocês tiverem interesse de ler depois, e se colocasse no lugar de Jó, eu ficaria realmente como Jó, assim, sem palavras. Para tudo que Deus vai falar, né? Então, até o momento, Jó, tipo, ele não compreendia, né? E ele. Eu não vou dar spoiler no que eu mesmo quero falar. Você é o bichão mesmo, então responde pra mim. Jó não compreendia por que aquelas coisas estavam acontecendo com ele. E nisso ele acabava. Ele entendia assim que, olha, não é isso que os meus amigos estão falando, né? De que eu devo ter feito alguma coisa para Deus estar me fazendo passar por isso. Mas ao mesmo tempo, ele questionava, né? Por que, né, sabe? O Senhor permite que tantas coisas horríveis aconteçam com uma pessoa que é íntegra e tudo mais. E nisso, como a revista coloca aqui, ela fala sobre Deus chamar a atenção de Jó, né? Que estava olhando para o próprio umbigo, chamar a atenção para ele ver uma coisa maior. E isso é interessante, porque
muitas vezes, assim, esses questionamentos de tipo, esse Deus é bom, por que que isso acontece, vem do quê? Vem de pessoas que só conseguem olhar da perspectiva humana, né? De uma perspectiva muito limitada. Então a gente realmente não compreende isso. E tem uma figura, uma ilustração que é muito usada, assim, tem música, tem filme, as pessoas falam daquele negócio do tapeceiro, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que a gente olha do avesso e daí a gente vê e pensa assim, nada a ver isso aí, que isso aí não faz o menor sentido, tá feio, por quê? Só que a gente não viu do lado certo e a gente não viu a obra completa para entender por que tá daquela forma, né? Que da nossa perspectiva tá tudo desfigurado e feio, às vezes. E de certa forma, Jó era o homem que estava olhando o tapete do avesso e falando assim, meu Deus, o que é isso, sabe? Por que o Senhor está fazendo um negócio assim? Mas Deus vai e vai colocar ele no lugar dele e mostrar assim, olha, você não está vendo as coisas da perspectiva correta. Então, vamos ver onde é de fato seu lugar e quem sou eu para você, sabe? Para que ele pudesse estar entendendo algumas coisas que a gente vai ver que ele vai entender no final. Então vamos continuar lendo aqui. Deixa eu ver. Carol, você pode ler o Jó 38, de 4 a 5, e depois o 28 e 29? Posso. Vou ler na NVT, tá, gente? Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. Aí depois qual? 28 e 29. 28 e 29. Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá a luz à geada que vem do céu? Obrigada. Então aqui Deus vai fazer uma série de perguntas em relação ao funcionamento da natureza, né? E muitas perguntas. E eu acho que é capaz de deixar qualquer estudante paralisado, porque uma pergunta só já é difícil de responder. E ele quer mostrar com isso, né, que, olha, tudo isso é tão, assim, difícil de compreender completamente, e fui eu que criei, sabe? E tudo isso está sob meu controle. E você consegue responder essas coisas, todas as coisas? Você consegue dizer o manual de como eu, criador, fiz tudo isso? Ele está mostrando a sua grandeza, né, como criador de toda essa natureza. E se vocês forem pergunta por pergunta, aí muitas perguntas, né, sobre talvez física, biologia e etc. Blá, blá, tem algumas coisas que eu fiquei pensando, né? Talvez uma pessoa hoje, assim, tá não crente, pudesse ler isso aqui e falar, mas a ciência pode responder isso e aquilo. Mas a ciência pode, de fato, responder tudo? Será? A ciência entende muita coisa hoje em dia, mas há questões fundamentais que, por mais longe que a gente possa ser, a gente não consegue responder porque só o próprio Criador, né, consegue responder. A única coisa seria porque Deus fez assim e não é algo que a ciência responderia, né? Então, a... bom, eu até perdi o fio do que eu estava querendo falar aqui, mas a questão é que a natureza é por demais complexa e grandiosa, e isso revela a grandiosidade de quem a criou, né? Então, quem somos nós? Quem somos nós para questionar alguém que fez algo assim? Algo que, por mais que eu estude, por mais que eu
seja inteligente e tudo mais, eu nunca vou conseguir compreender completamente. Como eu posso questionar esse Criador? Então, essa é a primeira questão que Deus traz. E aqui também, em Jó, de 39, 20 a 21 e 26, 27, Deus continua mostrando a sabedoria dele e como ele controla todas essas coisas. Eu vou ler aqui só para a gente dar uma olhada, que fala sobre o poder dele em relação às criaturas vivas, né? Aos animais. Então aqui fala no 20 ao 21. Acaso fazes pular como o gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar dos seus ventos. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. E do 26 ao 27. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Você ia falar alguma coisa, Carol? Não, eu ia fazer um comentário, mas pode terminar. Pode comentar. Não, é que eu tava lendo aqui também, né? Aí no 38, o 19, fala: de onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma a seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe de tudo isso. Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado. Tem muita experiência. É muito engraçado. É muito interessante, porque a gente estudou, né? E viu que Jó, ele pede isso para Deus, né? Ele fala assim: eu queria poder conversar com o Senhor, eu queria poder provar minha inocência para o Senhor, eu queria que Ele mesmo aparecesse e fizesse né, um julgamento, sei lá, a palavra que ele usa. E aí, a hora que Deus aparece, né, Deus fala tanta coisa, assim, que eu fico pensando que Jó deve ter, né, ficado super sem graça. Eu pessoalmente ia ficar paralisada. Deixa eu ver aqui ó, o trecho que o Jonatas mandou. Jonatas mandou um trecho da música Pulmões. Fala: pra onde iria sem o teu amor? Quem sou eu para questionar? Se até o ar que enche meus pulmões vem de ti, não é meu, não é meu. Essa música é muito bonita, gente. E é verdade, né? A gente precisa se colocar no nosso lugar. No caso aqui, Deus vem e coloca Jó no lugar dele, e ele deve nos colocar também no nosso lugar, porque nós só conseguimos ver de uma perspectiva muito limitada, né? E quando a gente para tentar para perceber, né, a grandiosidade de Deus, a gente não é nada para questioná-lo. Então aqui, né, Deus estava falando que no versículo 2 do capítulo 38, ele estava perguntando, né, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então ele estava falando: olha, Jó, você não sabe, tem muita coisa que você não sabe, né? Então, e ele prova isso ao fazer uma série de perguntas. Alguém quer comentar alguma coisa dessa parte? Eu lembrei também daquele vídeo, né, do Bible Project, que eu mandei lá no comecinho, que ele explica muito bem essa parte, né? A preocupação do livro de Jó, na verdade, não é nem dar resposta a Jó, do sofrimento dele, mas é o próprio Deus mostrando para Jó quem ele era e fazendo Jó entender que aquele questionamento, né, não tinha muito sentido, levando em consideração quem Deus era. Então, assim, até meio engraçado, né? Se a gente for comparar com algum outro livro da vida que tem, da Bíblia, que tem um funcionamento meio parecido ao livro de Jonas também. A gente não tem uma resposta para a pergunta final do livro de Jonas. O livro acaba meio que com um desfecho que a gente não entende muito bem. Jó tem um desfecho um pouco mais claro, né? Que a gente talvez imagine que a gente vai ver hoje e que a Bia falando. Mas eu não vou dar spoiler, já dei spoiler demais. Mas ainda assim, né, às vezes a gente vai se perguntando coisas que o livro não está preocupado em responder. Ele está preocupado em apresentar mais sobre Deus, sobre quem ele é. E eu gosto muito, né, eu já comentei várias vezes isso, e vou falar de novo. Eu gosto muito da NVT nesses livros poéticos, porque parece que é muito mais muito mais como se fosse uma conversa mesmo. E a gente percebe que Deus ele manifesta sim a ironia, né, vamos colocar dessa forma, não no sentido de deboche, não no sentido de, tipo, você não sabe de nada, você
é um estúpido e você não sabe o que você está falando. Não é disso. Ele faz isso com caráter didático. Ele fala, olha, Jó, tudo bem, você está falando tudo isso, mas você não estava comigo. E isso é uma forma até mesmo cultural, vamos dizer assim, né, de fazer esses questionamentos. Mas eu gosto de imaginar que Paulo também usa essa história de Jó, né, esses questionamentos dele, para poder escrever depois Romanos 11, 33 a 36, né? Que ele fala quem foi o conselheiro de Deus para poder criar as coisas. Ninguém foi. E então Paulo escreve um louvor a Deus, falando, não, então se ninguém tem capacidade para ser conselheiro de Deus, Deus é extremamente poderoso de ter criado algo tão perfeito assim. E ele fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí seja a glória eternamente. Amém. Então, assim, isso, da mesma forma como o Jó vai reagir também, né, a gente tem que reagir. Entender que o nosso sofrimento não é nada. O nosso sofrimento, ele é pouco, se comparado ao sofrimento de Jesus, em primeiro lugar, né, e também se comparado àquilo que a gente vai vivenciar tendo paz com Deus no futuro. Então, sei lá, eu falei muitas coisas e é isso aí. É isso aí. Mas é verdade. Você até adiantou uma coisa que depois eu vou comentar também, mas enfim. Eu só queria, antes de passar para a próxima sessão, né, pensar algumas coisinhas que são interessantes aqui também. Uma coisa que eu acho interessante é que Deus ele vai, né, tentar mostrar algumas coisas, fazer já perceber algumas coisas através de pergunta, né, como ele mesmo se tocar e tudo mais. Eu acho legal que às vezes Jesus a gente vê no Novo Testamento que em muitos momentos as pessoas ele dá uma resposta com uma pergunta. Então, isso é uma forma muito didática de estar ensinando as pessoas. E aqui fala também, né, sobre o fato de que Deus ele revela muitas coisas, né? Ele revela, tem a revelação geral através da natureza, ele revela muitas coisas através do funcionamento da natureza sobre ele mesmo. Jesus também gostava de falar, ele já ensinou coisas, né, como aquela passagem dos lírios, do campo, da ansiedade, ele usa, né, essas ilustrações da natureza, e através do cuidado de Deus em cada detalhe, né, do funcionamento disso, cada coisa tão perfeitamente ajustada para que funcione, a gente percebe que ele se importa com tudo isso e ele se importa ainda conosco, mesmo ele sendo esse Deus tão grandioso e poderoso, né? Então isso é uma coisa muito importante a gente estar lembrando. Mas enfim, passando para a sessão 2, né? A gente vai passar lá para Jó 40 e ver como é que Jó reagiu diante de tudo isso, porque são muitas, muitas coisas. Eu vou até. Aqui tá falando para ler de Jó 3 a 5, mas pedi para ler de Jó 2 a 40, 2 a 5. Vou pedir para. A Júlia e a Rafa não podem falar, né? Não podem. Luísa, você pode falar? Eu posso, se quiser. Você pode, Ju? Tá, então você. É 42 a 5? Aham. Tá. Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó respondeu ao Senhor: Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Obrigada, Ju. Então, a reação de Jó é cair em si mesmo e ser humilde, né? Ser humilde para reconhecer que ele não tem as respostas, ele não está em posição para questionar o caráter de Deus. E o silêncio necessário, né, diante de tudo isso é uma coisa interessante, porque a gente, em geral, gosta de ter a última palavra, de ter uma resposta sempre. E muitas vezes tudo que a gente pode fazer, tudo de melhor que a gente pode fazer é ficar em silêncio e reconhecer, né, a grandiosidade de Deus e deixar que aquilo, de fato, sabe,
desça para o nosso coração, que a gente possa estar entendendo, sabe? E, de fato, ele percebe tudo isso, ele percebe a sua indignidade, e é uma coisa a se pensar, porque a gente viu muitas características de Jota aqui, né? A gente viu que ele deu testemunho, a gente viu ele indigno, estou confundindo as palavras, gente. A gente viu ele indignado, né, com os amigos dele e tudo mais. E agora a gente vê essa questão da humildade, porque colocando numa ilustração que é constantemente feita na Bíblia, né? Deus, ele é tão glorioso que a gente não consegue olhar diretamente para a glória dele, como a gente não consegue olhar diretamente para o sol sem ficar cego praticamente, né? Então, até perdi o que eu ia falar de novo, gente, desculpa. Então, a questão aqui, gente, desculpa, eu tô tão confusa. Então, eu vou ler o que a Rafa falou antes de eu. Aqui a Rafa tá falando que ela tava lendo uns salmos que fala que a verdadeira sabedoria é temor e temor diante de Deus faz a gente se tocar de quem somos diante dele. Sim. Então, quem somos diante dele? Daí eu lembrei que eu queria falar, né, que tá aqui, que a revista fala, que é interessante. Eu vou ler do jeito que ela tá falando, depois eu comento, porque eu tô ficando meio perdida hoje. Mas fala assim, né, que quando nos encontramos com a sua grandeza, a grandeza de Deus, a reação normal de espanto, humildade e sentimento de pecado. E isso me fez pensar numa pessoa que às vezes pensa que tá limpa, tá muito limpa, daí ela chega num lugar, tipo, super esterilizado e impecável, daí ela percebe que, nossa, tô muito suja, na verdade, olha a sujeira dos meus sapatos, olha essa minha roupa, olha as minhas mãos, e é assim que a gente deve se sentir diante de Deus, diante da santidade dele, porque a gente, com certeza, não tá tão limpo quanto a gente pensa, e a gente precisa ser humilde para reconhecer isso. E daí, eu queria perguntar, né, se vocês entendem esse sentimento de Jó, esse sentimento de, nossa, eu não sou nada mesmo diante de Deus. Se vocês já se sentiram assim de alguma forma. Você ia falar, Carol? Sim, faz sentido. Então você ia falar alguma coisa, Carol, que você ligou o microfone? Não, eu ia. Não, eu ia só comentar, né, que eu acho que em muitas situações a gente se sente assim, né? Eu acho que principalmente um momento de você. Assim, muitas situações a gente se sente impotente, né? E assim, mas eu ia comentar que, assim, tem aquele versículo que fala, né, que é melhor estar na casa que há luto do que na casa que há festa, porque o luto nos faz lembrar, né, de quem Deus é e de que Ele é soberano sobre a morte, né? E nesse tempo de pandemia, eu acho que a gente está vivendo um tempo de muito, assim, né, de muita tristeza e dor, né? E eu acho que a nossa reação diante disso é essa de entender, assim, poxa, realmente, assim, nós não somos nada, né? Deus não perdeu o controle de todas as coisas, mas Ele é soberano sobre tudo, né? E o quanto nós somos, assim, o que a gente pode fazer diante disso? É claro, nós temos a ciência, nós temos as coisas que podem ser instrumentos de cura ou de melhora, mas, assim, tudo isso vem do Senhor também, né? Então, como que, assim, a gente não tem poder, capacidade, né, para nada disso, assim. E até em situações pequenas da nossa vida mesmo, né? Quando a gente entende que. E como é bom, né, a gente entender isso, porque eu acho que assim como o Jó, né, ele entendeu, e aí, depois de você entender isso, fica muito mais fácil, fica muito mais. A gente fica até um pouco aliviado, porque a gente percebe assim, eu nem preciso
dar conta de todas as coisas, porque eu tenho um Deus que é grandioso, que é maravilhoso, né? E isso é muito bom. Sim. Nós somos pequenos e tão pequenos assim, né, diante de Deus, nós reconhecendo isso ou não, mas quando a gente reconhece isso, a gente consegue viver da forma que a gente deve viver na presença dele. Então é importante a gente estar reconhecendo essas coisas. Mas então, passando, né, para Jó 40, continuando em Jó 40, a gente vai ver que Deus vai fazer mais perguntas. Deixa eu só ver o que a Rafa falou. A Rafa falou, é muito real isso que a Carol lembrou, porque a gente esquece muito fácil com o soberano Deus é, isso é verdade. A gente tem que se lembrar todos os dias, né? Isso aí é um exercício de disciplina espiritual. Então, vamos continuar aqui, né? Vendo alguns mais questionamentos que Deus vai fazer a Jó. Vou pedir para... Ô, Luísa, você pode ler Jó 40, 15? Não, 15 e o 24. Posso sim, você pode esperar só um pouquinho? Tudo bem. Beleza, Rafa. Na verdade, É do Jó 15 ao 40 o 16 e quê? depois o 24. Do 15 ao 16 e depois o 24. Jó 40, 15 ao 16, né? Aham. Olhe para o monstro, Bemote, que eu criei como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. Pode ler o 24 agora também. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou de prender o seu focinho numa armadilha? Então, aqui você leu o monstro? Monstro o quê? Então, aqui minha versão é diferente. Aí apareceu Aham. como. Ai, calma aí. Não, é só pra eu saber dessa. Ah, monstro Bemote. Em algumas versões aparece hipopótamo, né? Só que aqui a gente não precisa necessariamente imaginar que é o hipopótamo que a gente tem em mente aqui. Também é outra figura que a gente vai estar vendo, mas nós podemos pensar nisso como ilustrações, né, da perversidade, dos poderes do mal, coisas muito poderosas e que os homens temem bastante, que são muito temíveis. A gente pode passar aqui também, né, pro próximo. Tá? Não, eu viajei aqui. Aqui fala também do crocodilo no 41, é porque não tá aparecendo aqui o que eu tinha grifado, mas enfim. No 41, se vocês lerem um pouquinho mais adiante, fala também, né, do crocodilo. Então, podes tu com o anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? E vai começar a falar muitas coisas, né, sobre esse outro monstro, que no caso representa o Leviatã. Sim. Então, na minha versão fala crocodilo, mas quer dizer o Leviatã aqui. Bom, sem se importar com como a gente visualiza esses monstros que Deus está falando, ele está querendo mostrar que, olha, essas figuras que representam o mal e que vocês, como homem, temem bastante, e vocês não são poderosos, inclusive. Até aqui no 41, do 10 ao 11, ele vem e fala: ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Que tá falando sobre o Leviatão, o crocodilo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, aquilo que
e é muito temível para os homens diante de Deus também. Não é nada, porque tudo que está debaixo dos céus é dele. E como é que a gente teme criaturas assim, mas tem a ousadia de questionar a Deus, né? Então, aqui a gente percebe novamente o poder de Deus e o poder de Deus como alguém que pode nos salvar de poderes tão malignos e temíveis, né? Eu acho que eu me perdi um pouquinho nessa parte, me desculpem, gente. Mas o que a gente pode tirar dessa parte é que, por mais temíveis que essas coisas sejam, e talvez, assim, por mais temíveis que outras situações, né, talvez vocês não fiquem pensando muito em Leviatã, não sei. Por mais temíveis que essas coisas sejam, elas ainda estão debaixo do controle de Deus. Então, quão grande é esse Deus? É o que a gente tem que refletir sobre. Ele é infinitamente grande, muito mais que a gente consegue compreender. Se alguém quiser comentar alguma coisa aqui nessa parte, fiquei meio perdida, não sei. Se não quiser também. Só comentando sobre esses monstros e tudo mais. Acho que assim, tem um caráter didático, principalmente para Jó, pelo fato de Deus estar mostrando, tipo, olha, todas as criaturas fui eu que criei. Tipo, as coisas mais terríveis fossem herbívoras, como era o Behemoth, ou agressivos e carnívoros que cuspiam fogo como Leviatã, Deus tinha criado. As coisas mais assustadoras, as criaturas mais loucas assim, era Deus que tinha criado. E isso Deus busca dar consolo a Jó, falando, olha, eu não só crio, mas eu também sustento, eu cuido e eu faço as coisas com a minha sabedoria. E não é sem sabedoria que eu estou te colocando nessa situação em que você está. Não é sem o meu conhecimento que as coisas estão acontecendo. Esses questionamentos que Deus faz para ele, né, tipo, como eu falei, né, comentei antes, não é só para Deus jogar na cara de Jó e falar, olha, você não sabe de nada, você é um inútil. Não é isso, de forma alguma esse é o objetivo de Deus. Pelo contrário, é para mostrar que Deus conhecia tantas coisas e fazia tantas coisas que Jó não podia nem imaginar, que isso daria descanso ao coração de Jó, sabendo que Deus estava cuidando de tudo de uma maneira perfeita. Então, assim, Jó, ao olhar para essas criaturas, ao olhar para esses monstros, assim, né, fossem eles monstros místicos ou não, fossem eles criaturas folclóricas, vamos dizer assim, de toda forma, Deus estava falando que ele tinha autoridade sobre todas as coisas e que já não precisava temer nada. Ele tinha só que buscar ter uma proximidade e uma intimidade com esse Deus que tem esse poder. E que coisa maravilhosa, né? Acho que um versículo que a gente ignora muito na Bíblia, eu acho que eu também já consegui comentar sobre isso uma vez, se eu não me engano, é em Efésios que fala que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo está dentro de nós. E que coisa maravilhosa é Cristo ter ressuscitado, né? Através disso a gente tem a nossa salvação. Às vezes a gente esquece o tamanho do poder que está dentro das nossas vidas. O poder que Deus tem para poder ressuscitar Jesus é o poder que está dentro de cada um de nós. Então, que honra é a gente poder se relacionar com Deus tão grande, tão poderoso, e como a gente está distante, né, de merecer tudo isso. Então, da mesma forma como o Jó passou a entender, né, como às vezes a gente superestima os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, parando para pensar, né, a gente percebe que nossos sofrimentos não são nada diante de Deus que criou todas as coisas. Obrigada, Júlio, pela sua contribuição. E é bastante coisa. E é verdade que, diante de tudo isso, diante de um Deus que sustenta todas essas coisas, como a gente pode questionar que ele não nos sustente, né? Que ele não esteja sob o controle de todas as coisas também, sob o controle da nossa vida. Então, nós precisamos
conhecer a Deus verdadeiramente, por quem ele é de fato. A gente precisa conhecer o caráter de Deus. E através de tudo isso que ele questiona, Jó, ele faz com que Jó conheça de fato quem ele é em um nível ainda mais profundo, através de todas as experiências que Jó passou. E é isso que a gente vai estar vendo agora, né? Então, aqui a gente vai ler um trecho assim que é muito bonito, é muito conhecido, né, do livro de Jó. Eu vou pedir para a Júlia, que falou que podia ler, Oi, posso? para você ler Jó 42, de 1 a 6. Tá. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: Quem é esse que, com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: Ouça e eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas e você responderá, perdão. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Obrigada, Júlia. Então, aqui a gente vê, né, essa primeira coisa da qual a gente estava falando, é que através de tudo isso, Jó aprendeu com o coração que, de fato, Deus pode tudo. Ele pode sustentar todo esse universo, a vida de cada criaturinha, até a criaturinha menorzinha, mais pequena, até a mais terrível. Ele sustenta também a vida de todos os seus servos. E nenhum dos planos dele pode ser frustrado, porque ele é esse Deus grandioso. Então, ele, aqui no versículo 3, a gente tem uma alusão que nos remonta aos primeiros versículos, né, que a gente leu, quando Deus fala que Jó estava falando algumas coisas sobre as quais ele não tinha conhecimento, né, e daí ele vem e reconhece, ele fala, olha, realmente, eu falei de coisas que eu não entendia, de coisas que eram maravilhosas demais para mim. Então ele fala esse trecho que é muito conhecido, né? De que antes ele só conhecia Deus, já ouviu falar, mas agora ele tinha de fato o visto. Eu queria ler aqui do jeito que tá na Bíblia, gente. Cadê? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A gente não pode negar que Jó conhecia Deus antes, ele conhecia Deus, tanto que Deus fala no começo do livro que ele era um servo íntegro. E ele, de fato, ele buscava servir a Deus e tudo mais, levava uma vida reta diante dele, mas essa experiência pela qual ele passou, que purificou a fé dele como o fogo, né, como a gente falou, de provação e tudo mais, fez com que ele conhecesse a Deus num nível muito maior, num nível muito mais profundo. Por isso ele fala, né, que agora os olhos dele veem. E há muitas coisas que a gente, às vezes, a gente sabe com o nosso intelecto. Mas eu gosto de pensar assim, mas não sabe com o coração, sabe? Ainda não desceu. Então, em alguns momentos, Deus faz com que a gente permita que a gente passe por algumas experiências que vão fazer com que esse conhecimento desça ao nosso coração e nos permita estar mais próximos dele. E diante de tudo isso, nós não podemos negar que a vida de Jó foi transformada e se a gente continuar lendo aqui, a vida das pessoas ao redor dele foram transformadas também, porque Deus, ele confronta os amigos de Jó e ele fala para que Jó possa oferecer sacrifícios em nome dos amigos dele e tudo mais. Então, a vida de Jó é transformada e a vida das pessoas ao redor dele é transformada, porque ele passa a conhecer a Deus dessa maneira.
A gente vê, né, que Jó ele vai ter tudo restaurado e tudo mais, mas isso não necessariamente acontece com todo mundo. Ele teve as riquezas restauradas, ele teve novos filhos e tudo mais. Não necessariamente isso acontece com todo mundo. E apesar disso, Jó nunca soube de fato por que Deus permitiu que ele sofresse. Deus não respondeu diretamente a Jó isso. Ele mostrou quem ele era para Jó. E isso era o mais importante. Mas ele não respondeu. E às vezes a gente não precisa de algumas respostas, a gente não precisa de saber tudo, saber todos os porquês. A gente precisa saber quem Deus é e confiar confiar no caráter dele, porque se a gente conhece verdadeiramente o caráter dele, a gente sabe que ele não está fazendo nada do que ele faz por ser mal, porque ele não é mal, porque a gente conhece o fato de que ele é bom. Mas eu queria que vocês interagissem agora para a gente estar terminando isso, pensando nessa questão, né? De Jó antes conhecer Deus só de ouvir e depois ele passar a conhecer porque os olhos dele veem a Deus. E de que forma vocês acham que às vezes a gente pode conhecer a Deus só de ouvir falar? Podem responder, gente, não tem. Alguém quer falar? Ninguém tem. Eu sei que vocês têm, gente. Terceirizando o relacionamento com ele. Vocês acham que muitas vezes a gente, mesmo sendo criado na igreja e tudo mais, e ouvindo a palavra desde que é pequenininho, sim, querendo receber educação na igreja, a gente ouve, a gente participa de todas as coisas, participa da UPA e tudo mais. Vocês acham que mesmo assim a gente pode conhecer Deus só de ouvir? E de que forma a gente pode conhecer a Deus nesse nível mais profundo? De que forma a gente pode buscar conhecer a Deus nesse nível mais profundo? De forma que nossos olhos o vejam. Um relacionamento íntimo e verdadeiro. De forma prática, o que seria esse relacionamento íntimo e verdadeiro? O que a gente pode fazer para cultivar esse relacionamento? A gente está sempre buscando, né, estudar a palavra, né, uma vida de oração. É bastante isso aí que vocês estão falando, né, sobre ter um relacionamento direto com ele, mas acho que eu tô tentando concluir com isso. Não, eu falei o mais, mas não tem mais não, gente. O que eu quero concluir com isso é que a gente precisa, né? A gente precisa cultivar esse relacionamento com ele, a gente precisa conhecer o caráter, né, do Deus a quem a gente diz que sim. É muito fácil ser crente no por muito tempo, assim, até da minha adolescência e tudo mais, porque eu tô na igreja desde, sei lá, uns 3 anos de idade, então passei pela fase da OCP, pela fase da UPA e tudo mais. E eu sabia as coisas no meu intelecto. Mas essas coisas ainda não tinham descido para o meu coração não tinha compreendido isso. Então, eu achava que eu era íntegra, isso eu estou dando um exemplo pessoal, eu achava que eu era íntegra e tudo mais, mas eu não tinha um relacionamento pessoal com Deus, eu não entendia a necessidade disso, um relacionamento constante, né? E por um bom tempo eu fiquei bem perdida até Deus me mostrar, né, qual era o meu lugar, que eu precisava, que eu era pecadora e que eu precisava dele.
e que eu precisava desse relacionamento direto com ele. Então, que eu precisava, que eu conhecia era de ouvir falar, né? Mas que eu precisava ver de forma direta. E isso pode acontecer com muitos de nós que somos, só um minuto, Jones, que fomos criados na igreja e que achamos que nós não precisamos cultivar esse relacionamento. Mas pode falar, Jonas, eu acho que eu tô enrolando. Não, tava dando para entender, e eu acho que uma coisa também que é relevante, né, a gente para pensar. Muitas vezes, e aí a gente está falando a respeito de crescimento na fé, maturidade e tudo mais, né? Tem realmente essa questão que a gente comenta algumas vezes, assim, que nosso relacionamento pessoal com Deus, ele é pessoal com Deus, né? A gente não pode fazer igual as meninas estão falando, né? A gente não pode terceirizar esse relacionamento, a gente não pode basear a nossa vida espiritual nos nossos pais, que nos levam para a igreja, ou nos nossos amigos, ou nos professores de DVD, que eu sou um miserável pecador, então não confiem em mim. Quer dizer, espero que quando eu fale, eu esteja falando a palavra que vem de Deus. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Mas eu acho que um aspecto muito, muito interessante e relevante, né, da gente perceber a nossa maturidade espiritual e está relacionado a essa percepção que o Jó teve, né, sobre quem Deus era, entender que a maturidade espiritual não necessariamente vai estar relacionado com o fato da gente pecar mais, pecar menos, quer dizer, né? Tipo, só porque ele é mais maduro, porque ele é mais experiente na fé, ele peca menos. Não, eu acredito que o aspecto principal da maturidade não está nisso, mas está em você perceber que as mínimas coisas que você faz são pecado. Então, tipo, uma pessoa madura na fé, não necessariamente, né? Óbvio que aqui, gente, eu estou generalizando, não estou dizendo que a gente não tem que buscar não pecar, tá bom? Mas eu acho que a maturidade, ela reside em você perceber que, por exemplo, se você falou alguma coisa com um pouquinho mais de raiva com seu irmão, isso já é pecado. E o seu coração deseja te coloca um desejo de pedir perdão. Então, tipo, eu fiz uma brincadeira, falei brincando com tal pessoa. A maturidade é você perceber que talvez essa brincadeira não tenha sido a melhor de todas e depois você vai, tipo, no privado, assim, você pede perdão para aquela pessoa. A maturidade, pelo menos para mim, na forma como eu enxergo, ela reside, e não digo aqui, né, que eu sou uma pessoa mais madura também, né? Deus tem que me ajudar muito a amadurecer nesse sentido, mas a gente perceber que o pecado, ele está em tudo que a gente faz, ele está nas mínimas atitudes, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque aí quando a gente é maduro, a gente percebe que a gente peca muito, muito mesmo, assim, e a gente, de novo, né, vai continuar buscando pecar menos, mas a gente começa a enxergar mais pecados que a gente comete, e isso nos faz desejar mais de Deus para poder pecar menos. Então, tipo, é meio que um ciclo, assim. Mas o foco que eu queria dar nessa fala é isso. A gente buscar ter essa maturidade no sentido de perceber que as mínimas coisas também são pecado, e a gente tem que buscar perdão em Deus em todas essas coisas. Sim. Quanto a gente vai ficando mais. Nossas percepções vão ficando aguçadas para isso, né? Para que a gente possa ser crítico de nós mesmos no sentido de buscar uma vida mais coerente com a nossa fé. Mas então, eu acho que o que eu queria concluir, né, gente, com todos esses estudos que nós tivemos, né, a respeito de Jó, nós aprendemos muito a respeito do sofrimento, de como a gente deve agir, do que Deus dos propósitos de Deus, da forma como a gente não deve agir. E a gente aprende também que às vezes a gente não tem as respostas, né, para algumas coisas. Mas o que a gente realmente precisa saber, acima de todas as coisas, a gente precisa saber quem é o Deus a quem nós servimos, né?
E como a gente pode saber isso? A gente tem que, de fato, como as meninas estavam falando, a gente tem que se relacionar com ele, buscar conhecê-lo através da revelação escrita dele, né? E eu acho que é muito importante a gente estar sempre lendo a palavra e buscando saber. Assim, a palavra ela vai nos falar muito sobre como a gente deve viver, né? Como a gente deve viver diante de Deus, vai nos mostrar muita coisa a nosso respeito, mas ela não é um livro sobre a gente, não é um livro de autoajuda e tudo mais, em que a gente vai estar sempre lá buscando alguma coisa sobre nós, mas ele é um livro sobre Deus, sobre Jesus, né? E a gente precisa conhecer esse nosso Deus para que a gente possa permanecer firme diante de qualquer situação que a gente possa passar, para que a gente possa permanecer firme sem questionar tanto. Eu não estou falando que a gente não vai questionar, né? Porque a gente, quando a gente está passando pela situação, a gente faz coisas que a gente falaria que não faria, né? Quando a gente não passa. Mas para que a gente possa saber que, mesmo que eu sinta que está tudo desmoronando, Deus é bom e a gente precisa conhecer Ele dessa forma e buscar pedir para Ele que Ele se revele a nós dessa maneira, que nossos olhos possam ver de fato Ele, que nosso coração possa compreender as coisas. E quando a gente percebe isso, né, aqui Jó faz essa bela profissão de fé, quando a gente percebe isso, uma das coisas que a gente faz estar professando nessa fé. Então, eu espero que vocês possam estar cada dia mais com essa fome, essa sede, essa vontade de conhecer mais a Deus, de ter um relacionamento com Ele, que Ele possa de fato se revelar na vida de vocês dessa maneira, e que vocês possam professar isso, que vocês possam professar que vocês ouviram falar dele, que agora vocês também veem Ele. É isso que eu espero que aconteça. Mas enfim, se alguém tiver mais algum comentário, senão. Acho que tá ok. Então, eu acho que a gente pode estar falando, né, para encerrar, mas eu gostaria só que. Amém apenas, beleza. Antes, eu só gostaria de pedir uma coisa, mas não é para agora. Depois, assim, vocês podem mandar no grupo. O que vocês aprenderam, né, com a vida de Jó, sobre ajudar pessoas, etc. Vocês podem mandar no grupo, tipo, sei lá, umas 3 coisas que vocês aprenderam com a vida de Jó. Mas era só isso. Então, eu vou pedir para o Jonatas estar orando para a gente encerrar. Deus, obrigado mais uma vez porque a gente está junto, Pai, porque a gente pôde ouvir e meditar na vida de Jó, Deus, nessas últimas lições. Obrigado porque o Senhor incomoda os nossos corações, ó Pai, sobre o fato da gente muitas vezes apenas dizer que te conhece, ó Deus, muitas vezes apenas frequentar a igreja ou basear o nosso relacionamento contigo na vida dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos amigos, meu Deus. Não deixe que a gente caia nesse erro, Pai, mas que a gente possa, buscando conhecer ao Senhor, da mesma forma como o Senhor se revela a Jó, Pai, como um Deus poderoso, grandioso, que criou todas as coisas, que sustenta tudo, Pai, com a tua mão poderosa. Que ao conhecer ao Senhor, a gente possa perceber quem nós somos. Nós não somos nada sem Ti, ó Pai. E que a gente possa afirmar aquilo que Jó afirmou, que antes a gente só te conhecia de ouvir, mas agora os nossos olhos podem te ver, ó Pai, e ver a magnitude das coisas que o Senhor fez. Ver o tamanho, ó Pai, e a beleza do sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. E que isso nos deixe ansiosos, ó Pai, nos deixe desejosos de falar desse mesmo amor para as pessoas que estão à nossa volta, meu Deus. Nos ajude, ó Pai, a ser sempre mais e mais parecidos contigo. E perdoe, ó Pai, nossos pecados, nossas falhas, nossas imperfeições. Nos abençoe, ó Pai, e nos ajude a te agradar sempre mais e mais. Mais uma vez nós pedimos isso. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deixa eu encerrar a gravação.